Oi, gente, sejam muito bem-vindas ao nosso vídeo de hoje. Aqui eu compartilho estratégias que podem te ajudar a resgatar o amor no seu casamento, no seu relacionamento, mesmo que hoje o seu parceiro esteja frio e distante de você. Eu sou Beatriz Dantas e o nosso tema de hoje é: como ter paciência com o parceiro depois de tantos anos juntos? Bom, gente, eu entendo que essa é uma dificuldade comum, porque nós, como seres humanos, somos muito impacientes, não só com os nossos maridos, com os nossos parceiros, mas também com as pessoas em geral, no nosso trabalho, com a nossa família. Enfim, na rua, nós somos muito impacientes. Então, eu achei muito interessante trazer esse tema aqui pra gente conversar, até porque eu também já passei por isso, Todo mundo passa por isso ainda. Então, o que é a paciência? O que é isso de ter paciência, A paciência é uma capacidade, é uma virtude que a pessoa tem de passar por uma situação desconfortável sem se aborrecer, sem se estressar, sem explodir, tolerar mesmo alguma coisa, alguém, alguma situação, sem botar os bofos para fora. A paciência também tem muito a ver com o fato da gente saber esperar, tem muito a ver com perseverança, A gente perseverar e conseguir levar as tarefas até o fim, conseguir perseverar ali naquela jornada. Então, a paciência, ela tem muito a ver com todos esses aspectos, Ela tem muitas facetas. Eu vejo que hoje tem muitas pessoas, muitas mulheres, principalmente, que confundem a virtude da paciência, que confundem ser paciente com tolerar tudo e qualquer coisa, em ser omissa, ser permissiva, com absolutamente tudo. Por exemplo, você talvez, vamos supor que você é empresária. Finge agora que você é uma empresária de sucesso. E você tem, ali os seus funcionários. E talvez você tenha um funcionário que falta muito, um funcionário que não faz o trabalho bem feito, que talvez não atende os seus clientes da maneira correta, da melhor maneira que deveria ser feita. E aí, você tem paciência, mas talvez você aceita demais aquela situação, Talvez a sua paciência, ela já virou uma coisa que tem mais a ver com tolerar tudo. Então, você tolera que esse funcionário falte 3 vezes na semana, você tolera que esse funcionário ele traga problemas para a sua empresa, ele bata de frente com os clientes ali, Isso é ser paciente? Não, isso não é ser paciente. Isso é ser permissivo com qualquer coisa, com qualquer atitude que venha das pessoas. Ser paciente e ser permissivo não é a mesma coisa. Ser paciente nessa situação, por exemplo, da empresária e da funcionária, seria talvez você conversar com ela nos primeiros momentos, entender o que está acontecendo, entender se aquela funcionária, aquele funcionário está passando por alguma dificuldade. Quando você permite tudo o que acontece, não é ser paciente, é ser permissivo com qualquer coisa, com qualquer atitude. Então, por exemplo, trazendo para a nossa realidade de relacionamento, de vida conjugal, vamos supor que o seu marido te trata mal, o seu marido te xinga, Duro falar sobre isso aqui, gente?
Você vai ser paciente nessa situação quando você sofre, por exemplo, uma agressão, quando você ou verbal ou física, enfim, quando o parceiro te humilha, quando o parceiro te agride de alguma forma? É claro que não, você vai buscar as autoridades, você vai fazer o que for possível para você fazer naquele momento para se afastar dessa pessoa. Agora, quando a gente fala aqui sobre o seu marido ser um ser humano comum, como você, às vezes ele fazia as coisas erradas, como você faz, aqui a gente precisa exercer a paciência, tá? Então, é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, tá bom? Não vou citar casos extremos, como, por exemplo, que eu citei agora de agressão. Você não deve ser paciente nesses momentos. Você deve ser paciente quando você deve ser paciente e não permissivo com absolutamente tudo. Tudo bem? Outro exemplo muito legal é com pais e filhos, né? Então, talvez a mãe, ela acha que ela tem que ser paciente com os filhos e acaba sendo muito permissiva. Então, ela deixa os filhos fazerem absolutamente tudo. Ela deixa os filhos não terem ordem ali no dia a dia, na casa. Elas deixam os filhos faltarem à escola quando quiser. Isso não é ser paciente. Isso é ser permissiva com qualquer coisa. Eu entendo que a gente, quando a gente convive muito com uma pessoa, a gente acaba às vezes se irritando com coisas muito bobas, né? Talvez você se irrite porque o seu marido colocou a roupa do lado avesso no filhinho de vocês, ou talvez você se irrite, perca a paciência porque o seu marido, ele chegou muito tarde em casa e não te avisou, você ficou preocupada. Ou talvez o seu marido, ele foi no mercado comprar uma coisa para vocês fazerem um almoço e ele trouxe a coisa errada. Tem muito disso, né, gente? E até mesmo a gente se irrita com personalidade, né? Com atitudes, com comportamentos. Talvez o seu marido assistindo futebol, ele dá um grito, gol! E aquilo ali te irrita. Talvez o seu marido, quando chega, joga assim o sapato no meio da sala e aquilo ali te irrita. Essas coisas mesmo da rotina. E se a gente não aprende a lidar com isso desde o início, cada atitude, né, vai irritando mais a gente. Até mesmo atitudes que não irritavam lá no início. Acabam sendo atitudes que fazem a gente perder a paciência. A paciência, ela é uma virtude que está muito difícil de exercer hoje em dia na nossa vida moderna. Porque a gente vive hoje num meio muito imediatista, né? Pelo menos a minha geração, nós somos muito imediatistas. Nós queremos tudo para ontem. A gente tem toda essa facilidade enorme que é a internet. Então, se você precisa fazer um almoço e você não sabe direito como é que faz, você vai lá no Google e pesquisa a receita. Eu mesmo faço isso. Ou então, se você precisa estudar sobre alguma coisa que você não entende muito, você vai lá no Google e pesquisa sobre aquele tema, né? Se você quer esquentar uma comida, você já não precisa mais colocar no fogão e esperar. Você pode botar no micro-ondas, 1 minutinho, 2 minutinhos e a comida tá quente. Antigamente, as pessoas não tinham WhatsApp, as pessoas não tinham internet. Então, se elas quisessem se comunicar, elas tinham que usar carta, elas tinham que ir na casa da pessoa, né? Isso antes de ter o telefone. Quando passou a ter o telefone, aí as pessoas conseguiram ligar. Mas hoje a gente não precisa nem ligar. Hoje a gente é só mandar uma mensagem ali no WhatsApp e pronto, resolvido. Tudo isso, todas essas tecnologias, né, tornou a nossa rotina muito rápida e isso é uma bênção. Isso é muito bom, gente. Mas isso também deixou a gente facilitou muito as coisas pra gente. Deixou a gente muito na nossa zona de conforto.
Então, nós somos hoje pessoas extremamente imediatistas. A gente não consegue esperar muito tempo por alguma coisa. Se fica muito difícil, se uma tarefa está muito difícil, a gente desiste. Se uma pessoa está demorando muito a te responder ou a falar alguma coisa, a gente também desiste. Esse meio que a gente vive hoje faz com que a gente tenha esse comportamento mais imediatista. E isso reflete nos nossos relacionamentos. Isso reflete no nosso relacionamento conjugal. Então, é muito comum a gente ver hoje casais brigando na rua, um gritando com o outro. É muito comum, esses dias eu tava na rua passando e aí, gente, toda vez que eu vejo uma situação dessa, eu fico muito triste, de verdade. Uma mãe, né, gritando com uma criancinha que provavelmente seria a filha dela, mas a menina era pequenininha, gente, ela devia ter uns 3, 4 aninhos, sabe? E tipo, a mãe deu um grito e gritou um palavrão assim no meio da rua com a criança, e a criança ficou com uma cara tão assustada, uma feição, né, tão assim, com medo, sabe? Ao mesmo tempo espantada, assustada, envergonhada, que essas coisas de verdade me deixam muito triste. Então, isso é muito comum. A impaciência, ela faz parte da nossa vida hoje. Ela está muito presente. Essa pessoa que você escolheu para viver, para dividir uma vida, é a primeira pessoa que você tem que ter paciência. É a primeira pessoa que você tem que ser paciente de fato. O maior benefício de você ser paciente com ele é que ele também será paciente com você. Ser paciente te aproxima do seu objetivo, que é melhorar o seu relacionamento, que é resgatar o amor no seu relacionamento. Não ser paciente te afasta desse objetivo, te afasta da linha de chegada. A paciência é uma das primeiras coisas que a gente precisa exercer, melhorar, quando a gente está em busca de melhorar o nosso relacionamento. Quando a gente precisa dar um jeito nesse relacionamento, senão ele vai acabar. A paciência é uma das primeiras coisas que você precisa mudar, que você precisa melhorar. Gente, eu falo por mim mesma. Eu não sou uma pessoa extremamente paciente, né? Eu tento mudar, eu tento melhorar. Eu tenho exercido essa virtude cada dia mais, cada dia um pouquinho, porque todos nós temos um pouco de dificuldade, mas eu percebi que quanto mais eu treinava, mais eu conseguia ser paciente, mais fácil ficava, sabe? Então, nas pequenas coisas, eu sou uma pessoa muito imediatista. Eu tenho muita dificuldade de esperar pelo tempo das pessoas. Eu quero tudo no meu tempo, eu quero as coisas no meu tempo. E exercendo essa virtude da paciência, eu tenho conseguido perceber que as coisas não são no meu tempo. O mundo não gira ao meu redor. Eu nunca tive muito problema de explodir, de ficar irritada, não. Mas eu tenho um pouco de problema com essa questão de tudo tem que ser no meu tempo. A minha falta de paciência é nesse ponto específico, sabe? Que eu tenho exercitado bastante. Não no fato de ficar muito impaciente com coisas, assim, sabe? Isso também, eu já passei por essa fase de ficar impaciente com coisas específicas, mas é aquilo. Hoje isso não me incomoda mais. Por exemplo, o parceiro chegar e botar o sapato ali no meio da sala, ou então essas coisas, né, gente, que toda mulher reclama do homem. Essas coisas não me incomodam mais, eu já não fico tão impaciente com isso. Porque eu estou exercitando essa virtude, né? É um exercício. Até a pessoa mais pavio curto do mundo consegue exercitar essa virtude.
Não é fácil, mas é possível. Se a gente ignorar a importância da paciência, se a gente falar assim, mas eu sou pavio curto, eu nasci assim, eu vou morrer assim, eu não vou mudar por causa de ninguém, eu sou assim mesmo, eu sou impaciente, eu falo mesmo, eu sou sem filtro, eu cobro, eu brigo, que não sei o quê. Se a gente ficar com essa mentalidade, a gente vai ter briga, muito mais briga no nosso relacionamento. E as pessoas vão se afastar. O seu marido, ele vai ficar cada vez mais afastado de você. Falta de paciência é amigo da briga, sabe? Eles estão ali, ó. Se você é uma pessoa impaciente com o seu marido, com o seu parceiro, é claro que você vai viver num relacionamento que tem muita briga, que tem muito conflito, que nem você entende ele, nem ele entende você. Onde que a gente erra muito nessa questão? A gente esquece que as pessoas são pacientes com a gente o tempo todo. Sabe quando você vai lá na loja e você vai lá comprar um sapato e aí você não gosta desse, o vendedor vai lá no estoque, pega outro para você calçar, experimentar, aí você também não gosta desse, aí ele vai lá de novo, pega outro para você experimentar. Essa pessoa, ela tá sendo paciente com você, sabe? Sabe quando você vai sair com o seu marido, vocês têm um compromisso e aí você demora mais para se arrumar e o seu marido fica lá sentado te esperando? Naquele momento, ele está sendo paciente com você. Sabe quando você vai num restaurante e aí você fica indecisa com o que você vai pedir e o vendedor fica te esperando? Naquele momento, ele está sendo paciente com você. Sabe quando o síndico lá do seu prédio está lavando ali o chão e você está passando naquele momento com o seu chinelinho bem sujinho? Naquele momento, ele está sendo paciente com você. E por que a gente não quer ser paciente com os outros? Por que a gente não consegue ser paciente com os outros? Será que a gente acha mesmo que nós somos mulheres perfeitas? Que a gente não irrita as pessoas? Que a gente não enche o saco, a paciência das pessoas? Será que a gente é tão perfeita assim? Claro que não, né, gente? A gente torra a paciência das pessoas, sim. Você torra a paciência do seu marido quando você entra naquela crise existencial de autoestima e fala assim, meu Deus, como eu sou feia, como meu cabelo tá horrível, eu tô gorda, que não sei o quê. E o seu marido fala assim, não, amor, você tá linda. Ele tá sendo paciente com você, mesmo que você esteja torrando a paciência do homem naquele momento. Entende? A gente tem que saber ponderar isso. O seu parceiro, é claro que ele vai errar, é claro que ele vai te irritar, mas você também irrita ele, você também tira a paciência dele, entende? Você não nós, né, não somos uma deusa que fica sentada lá no trono enquanto as pessoas fazem tudo errado e a gente se irrita. Não, gente. A gente tá lá na muvuca. A gente tá lá juntinho com as pessoas fazendo também as coisas erradas, né? Nós não somos perfeitas. O seu marido, ele é humano como você. Ele erra, ele falha, ele irrita as pessoas, ele não agrada a todo mundo, ele não supre as expectativas de todo mundo, assim como você. Vocês dois são seres humanos, vocês dois decepcionam um ao outro, vocês dois irritam um ao outro. Quando a gente olha por essa ótica de que nós também torramos a paciência dos outros em momentos, a gente começa a cultivar mais paciência.
a conseguir exercitar mais paciência. Porque a gente pensa que a gente está lidando com um ser humano que, como a gente, também erra. Como a gente, também fazem coisas que não são tão agradáveis assim. Nós também somos assim. Nós também erramos. Nós também falhamos. Então, um bom passo para a gente começar, a ser mais paciente, a conseguir ser mais paciente com o parceiro, com o marido. Primeiro, entender que você está lidando com um ser humano. Você não está lidando com uma pessoa perfeita. Você e ele são seres humanos, foi o que eu acabei de falar. Da mesma forma que ele te irrita, você também irrita esse cidadão. Porque vocês erram, vocês falham, vocês são seres humanos. E isso vai acontecer sempre. Olhe esse homem, olhe o seu marido como uma pessoa comum, como você é. Uma pessoa que erra, uma pessoa que falha, uma pessoa que faz coisa que irrita. Como você também faz. O segundo ponto é a gente ter gratidão. Eu sei, gente, que essa história de gratidão chega até a ser chata, porque todo mundo fala nisso. Ai, gratidão, gratidão. Mas o ato de ser o ato de ser grata, de se sentir grata. Quando você se sentir assim, irritada, sentir que você está prestes a perder a paciência, que você está prestes a explodir, lembra das coisas boas que ele fez. Nem que você precise tirar lá do fundo do baú. Nem que você precise tirar lá dos primeiros anos de relacionamento. Se lembra da parte boa que é aquela pessoa. Se lembra da parte boa que é o seu marido. Aí você pode dizer assim, mas Bia, ele já foi bom um dia, hoje ele não é mais. E aí eu te digo que você está enganada. Todo mundo tem as suas más inclinações e as suas qualidades. O seu marido, ele é a pessoa que você conheceu lá no início. Só que lá no início, você sabia estimular o melhor nele. Você sabia, você tinha sabedoria e perspicácia para estimular o melhor naquele homem. Hoje, você não tem mais. Hoje você reclama só. Hoje você grita, você briga, você quer tudo do seu jeito, você quer tudo no seu tempo. Hoje você estimula o que é pior nele. Entende? Porque eu sempre falo que o nosso comportamento transforma o nosso relacionamento. Entende o sentido disso agora? Porque você, uma mulher feminina, madura, intencional, consegue despertar o que tem de melhor no seu homem e não o que tem de pior. Então não ache que hoje ele não é a mesma pessoa lá do início do relacionamento. Ele é, porque lá você conseguia estimular o que era bom. Hoje você consegue só estimular o que é ruim. Entende? Faça esse exercício de ser grata pelas coisas que ele já fez por você. Naquele momento ali que você estiver quase explodindo, lembra e fala assim, ele é um homem bom. Gente, eu tô falando isso pra vocês porque é o que eu faço hoje. De verdade. Tudo que eu trago aqui pra vocês são coisas que eu aplico, são coisas que funcionam pra mim. Que funcionaram no meu momento, no nosso momento de crise entre eu e meu marido e que funcionam ainda hoje. Eu não trago coisas só teóricas para vocês, é a prática, foi a minha experiência. Então toda vez que eu via que o Fernando largava alguma coisa, uma roupa, ou fizesse alguma coisa que ele fizesse alguma coisa que me estressava, que me tirava a paciência, hoje eu faço isso, porque antes eu não sabia lidar. Hoje eu paro e penso assim, ele é um homem bom. Olha o tanto de coisa que ele faz por mim, olha o tanto de coisa que ele fez por mim. Ele faz pela gente. Esse é uma válvula de escape, é assim, uma estratégia
rápida para você conseguir sair daquele sentimento de irritabilidade, de falta de paciência com o seu parceiro. E é aquilo que eu sempre falo. Todo comportamento que você tem hoje vai determinar se você vai resgatar ou não o amor na sua vida conjugal. Então, se você reclama, se você briga, se você perde a paciência o tempo inteiro, se você não conseguir controlar os seus impulsos, você está cada vez mais destruindo o seu relacionamento. São as nossas atitudes, gente. O relacionamento, ele é construído pelas nossas atitudes. Atitude de um e atitude de outro. Então, toda atitude, todo comportamento que você tem, você ou melhora o seu relacionamento ou piora. Não tem meio termo. Não tem meio termo. Ou você melhora ou você piora. E quando você não tem paciência, quando você negligencia essa importância de ser paciente, você está piorando o seu casamento, o seu relacionamento. Porque aí você briga, você grita, você aponta, você julga. E é daí para pior. E eu também sempre falo aqui de como o exemplo ensina. Então, ser paciente com o seu marido, inconscientemente ou conscientemente, vai fazer ele aprender, vai ajudar ele a aprender como que vocês devem tratar um ao outro. Então, se eu sou paciente com você, você vai tender a ser paciente comigo também, e vice-versa. Isso, gente, também foi uma coisa que eu vivenciei na prática. Depois que eu comecei a ser mais paciente com o meu parceiro, depois que eu comecei a olhar mais para ele, a esperar o tempo dele e não me irritar com coisas bobas da rotina, do cotidiano, do dia a dia, ele também passou a ser mais paciente comigo. Ele também retribuiu essa paciência hoje. Então, assim como os comportamentos que você tem podem destruir ou transformar o seu relacionamento, da mesma forma, os comportamentos que você tem, eles ensinam né, com exemplo, como que, para o seu marido, como que vocês devem se tratar. Então, se você tem tendência de gritar, de brigar, de reclamar, de ficar irritada, de ficar de bico, ele vai ter a tendência de também reclamar, de irritar, de ficar irritado, de te julgar, de te falar que você é isso, é aquilo. Talvez não na sua frente, mas para os outros, sozinho, aqui, ó, no pensamento. Ele não vai ter uma boa imagem de você. Isso é defesa, gente. Isso é defesa. Se uma pessoa bater na nossa cara, a gente vai sentir vontade de dar outro tapa, né? Se a pessoa gritar com a gente também vai tender a levantar a voz. Mas se a pessoa falar calma, falar baixo, ser carinhosa, você também vai tender a ser carinhosa, a falar baixo, a falar calma, a ser paciente. Isso é nada mais, nada menos que gatilho mental da reciprocidade. Quando você faz algo bom para a pessoa, ela tende a querer retribuir. Mas e aí? E se eu não conseguir, Bia? E se eu explodir? E se eu botar os bofos para fora? E eu falar mesmo? E se eu não conseguir me segurar? Olha, eu espero que você não tenha essa atitude sempre. Eu espero que você faça um pacto com você mesma de que essa vai ser a última vez. De que essa foi a última vez. O que você pode fazer agora é isso. O que você pode fazer agora é prestar atenção em como você se sente estando nessa situação, estando arrependida, se você de fato está arrependida, e fazer um pacto com você mesma de que nunca mais isso vai acontecer. Isso é o suficiente. Se você quiser pedir desculpa, se você quiser ir dar um abraço ao seu marido, dar um beijo, fazer um bolo, enfim, mas a mudança é o mais importante. Eu poderia aqui te dizer técnicas, porque
Tem umas formas de você resolver isso mais rápido, de uma maneira melhor? Tem. Mas, em resumo, como a gente não consegue falar tudo em um vídeo só, em resumo, é você não fazer mais. De uma forma bem simples. Não faça mais. Isso serve também para você que sempre teve esse tipo de comportamento e agora quer mudar. É só para. Não faça mais. Luta contra os seus impulsos nervosos, contra a sua falta de paciência, tá bom? Então, gente, esse foi o nosso vídeo. Essa foi a nossa conversa. Eu não perco a mania de mexer nesse cabelo. Espero demais que isso tenha ajudado vocês de alguma forma, que essas minhas experiências estejam ajudando vocês de alguma forma. Podem deixar aqui embaixo nos comentários dúvidas, ideias do que vocês querem que a gente converse, que eu traga aqui pra gente conversar, pra gente debater. Se vocês quiserem que eu fale alguma coisa a mais sobre esse tema, deixem aqui embaixo nos comentários que com certeza eu vou ouvir a voz de vocês, porque a voz de vocês é a voz de Deus, tá bom? Então, um beijo e até o próximo vídeo.